Olá, meus medralinhas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bem-vindo ao canal. Se você gosta de sobrenatural, aquele relato também que é de terror e tem suspense, aqui é o lugar certo. Já peço para vocês deixarem o like, compartilha, comenta, que isso faz que meu vídeo apareça para mais pessoas, tá bom? E também não deixam de seguir. Tenha uma ótima noite. Vamos aos relatos. Já pega o seu café. O nome desse relato é O que seria aquilo na minha casa? Há alguns anos, meu pai, já falecido, foi transferido para João Pessoa, depois de morarmos 45 dias em um hotel. Finalmente conseguimos uma bela casa na praia de Manaíra. Todos felizes, porém o ar-condicionado do meu quarto, desde que ela chegou, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Achamos que era problema na corrente elétrica e desistimos. Passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais. Até aí tudo bem, se não fosse um belo dia quando tudo começou. Estava estudando em meu quarto e de repente senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo, me virei para ver quem era e não havia ninguém. Esse fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando ia dar comida a um pequeno cágado que eu tinha. Ele ficava no corredor ao lado da casa. Comentei o ocorrido com meus pais, resolvi estudar na sala de estar. Depois disso, os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha e não tinha Cristo no mundo que conseguisse abri-la. De repente, não mais que de repente, escutávamos um ruído de trinco e, pasmem, a porta estava aberta. Quando alguns parentes meus foram visitar, acomodamos eles em um quarto de hóspedes junto ao meu quarto. Não nos surpreendemos quando, depois da primeira noite deles em nossa casa, o casal estava com umas olheiras enormes, pois não dormiram a noite toda, porque uma senhora ficou no pé da cama, olhando fixamente para eles. Pensam que parou por aí? Não. Outros parentes vieram nos visitar e, já sabendo do ocorrido, ninguém quis dormir no quarto de hóspedes. Dormiram todos no quarto dos meus pais. Ai, gente. E no meu quarto, só dormia o marido da minha tia, por ele ser cético, mas o pobre também não conseguiu dormir, pois algo ou alguém o incomodou a noite toda. Engraçado era que à noite todos iam para o quarto dos meus pais e nós trancávamos. Se alguém quisesse beber água, ia todo mundo junto. De certa forma, era uma farra. Assim eram os dias em nosso lar. Até que um belo dia estávamos na sala de jantar conversando, antes de dormir, e meu pai, vidente, ele colocou entre aspas, de repente ficou branco, azul, de toda cor. Pediu licença e foi em direção ao meu quarto e ao quarto de hóspedes. Chegando lá, se deparou com uma senhora idosa, muito bonita, de olhos azuis e cabelos brancos, uma italiana. Ela estava com muita raiva porque as pessoas estranhas estavam em sua casa. Meu pai voltou para a sala mais branco que um papel de sulfite e nos relatou o acontecido. E agora? O que fazer? Teríamos que nos mudar? Muitas vezes estava no terraço e viu o portão abrir e fechar sozinho. Mas o pior de tudo isso foi o que aconteceu com a nossa colaboradora, que poderia até ter morrido. Em um final de semana que viemos para Recife, saímos e deixamos a N, determinando a faxina da casa e esperando o marceneiro, que iria chegar às 10 horas. Minha mãe ligou para casa para verificar se estava tudo bem, ninguém atendeu. Minha mãe continuou a ligar e nada. Quando deu meio-dia, mais uma tentativa e N. Cadê? Ele atendeu o telefone com uma voz super estranha e disse que depois explicava o que havia acontecido. Quando chegamos, segunda-feira, a N chegou em casa, estava com um galo enorme e um olho roxo. Espantados, ouvimos o relato. Ela disse que enquanto esperava o marceneiro, que não apareceu naquele dia, ficou fazendo faxina e aproximadamente 9h30 ouviu um barulho na sala e foi ver o que era. Ela disse que viu uma coisa, algo tão horrível, entre parênteses, que não teve coragem de detalhar, que desmaiou. Só acordando quando a minha mãe ligou. Nunca mais ela ficou sozinha em casa. Depois de tudo isso, meu pai foi saber alguma coisa sobre a casa, foi saber alguma coisa da casa com a pessoa que alugou ela. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi uma italiana que, quando desviveu, os filhos venderam a casa e a pessoa que comprou transformou o quarto dela em 2. O meu quarto de hóspedes era o quarto dela. Soubemos também que todas as pessoas que lá moravam viram, ouviram e presenciaram fatos muito estranhos, todos sendo assustadores. Felizmente, nesse meio tempo, meu pai foi novamente transferido de Recife e voltamos para a nossa cidade e para o nosso apartamento, que aqui ficou fechado. Geralmente, quando a pessoa é muito ligada à matéria, ela não aceita o desencarne.
É uma coisa assim, a gente fica... As pessoas, né? A gente pode falar até da gente mesmo. A gente fica muito apegado às coisas aqui terrenas, né? Mesmo a gente sabendo que quando formos, não vamos levar nada, né? Mas enfim, isso já aconteceu com a família de vocês, algum conhecido? Comenta aqui que eu vou adorar esse comentário.